Bendito seja Deus por mais um dia juntos aqui com o Senhor que cuida de nós e nos dá a graça de poder conhecer ainda mais sobre os seus mistérios, né? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus pela tua vida. Você vai deixando seu like, vai compartilhando com todo mundo. Hoje nós vamos falar sobre Josué, esse príncipe do Senhor, esse homem de Deus que na sua vida realizou esse feito tão lindo de se consagrar totalmente ao Senhor, totalmente a Deus. Nesse estudo bíblico de hoje, nós iremos aprender sobre consagração, sobre nos consagrar ao Senhor no meio da guerra, no meio da batalha, no meio das lutas em que nós enfrentamos. Então, já coloque aí o seu like, você que agora vai comer nessa hora de almoço comigo, vai aí cevar o teu bucho. E enquanto nós vamos vivenciando tudo isso, do almoço, nós vamos aprendendo a nos alimentar também, não só do pão que alimenta o corpo, mas do pão que alimenta a nossa alma. Porque já nos dizia Jesus, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? Já quero que você deixe teu joinha aqui, se inscreva no canal, você que está chegando agora, que não conhece ainda aqui o meu canal, o Estudo Bíblico, e que talvez está participando pela primeira vez. Amém? Amados da minha vida, queridos irmãos, pegue sua palavra comigo, por favor, em Josué, capítulo 4. Josué, capítulo 4, versículos de 4 seguintes, depois nós vamos pegar o capítulo 5, tá? Ô, Rosane, meus sentimentos, viu? Meu sentimento pelo seu irmão que faleceu sexta-feira. Imagino a dor que vocês estão enfrentando aí na sua casa, viu? Um abraço aqui, ó, bem forte do professor, que o teu anjo da guarda possa consolar o teu coração. Que o Elton Lima de Carvalho, nesse momento no paraíso, possa continuar intercedendo pela tua casa, pela tua família, pelos teus, viu? Vou orar hoje pela alma dele agora, no terço, agora nesse estudo bíblico e também à noite, no poderoso terço dos anjos, tá bom? Meus sentimentos de verdade a você que perdeu seu irmão. Imagino que não tem sido fácil, né? Gente, para vocês está tranquila a imagem? Vocês estão conseguindo me acompanhar de boa? Consegue aí ver o professor Rafael Brito de boa? Que a internet aqui tá um pouco estranha, tá? Vamos... Me dê um feedback aqui pro professor, por favor, se tá tudo bem. Tá bom? Tô tentando aqui arrumar. Tá ótimo, a imagem tá boa? Pronto, perfeito. Então, vamos juntos começar o nosso estudo bíblico, a nossa live. Eu quero dizer para você, assim, algo bem importante, assim, bem segredo, assim, sabe? O estudo bíblico, para mim, é um momento de refrigério, cara. Eu gosto demais de vir aqui estudar a Bíblia com vocês e poder falar um pouco sobre os conhecimentos que também fui recebendo ao longo dos anos. E é bom demais, assim, sabe? Poder compartilhar contigo mistérios que aqui na palavra muitas vezes a gente não aprende na catequese, né? Aqui você aprende coisas que você não vai aprender por aí em catequese alguma. Então, bendito seja Deus por isso. Sua vela continua acesa, porque nós ainda estamos no cerco de São Rafael e todas as vezes que eu entro aqui na live eu acendo a tua vela. Então eu já vou acender a vela também para esse irmão dessa irmã que faleceu sexta-feira, para que juntos possamos estar na presença do Senhor. Amém? Bom, quero que você pegue sua palavra comigo em Josué capítulo 4. Josué capítulo 4, a palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: quando todo o povo acabou de atravessar o Jordão,
O Senhor falou a Josué e lhe disse: Escolhei 12 homens dentre o povo, um homem de cada tribo, e ordenai-lhes, para que possam tomar daqui do meio do rio, do lugar onde os sacerdotes estão parados, e pousaram os pés, 12 pedras, e para que vocês possam depositar no lugar onde acampareis nessa noite. Então Josué chamou 12 homens, que escolheu entre os israelitas um de cada tribo. Ele disse: Passai adiante da arca do Senhor vosso Deus, até no meio do Jordão, e cada um levante sobre o seu ombro uma pedra, de acordo com o número das tribos dos israelitas. Quando amanhã vossos filhos os perguntarem: O que significam para vós estas pedras? Vossos filhos vocês então responderão: É que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca do Senhor. A sua passagem cindiram-se águas do Jordão. Estas pedras, então, serão para sempre um memorial para os israelitas. E os israelitas fizeram como Josué ordenara, tomaram 12 pedras do meio do Jordão, segundo o número dos israelitas, como o Senhor havia determinado, e as transportaram ao acampamento, ali as depositaram. E Josué erigiu 12 pedras no meio do Jordão, no lugar onde os sacerdotes que transportavam a arca da aliança pousaram os pés. E elas estão ali até o dia de hoje. Os sacerdotes, então, que transportavam a arca da aliança permaneceram de pé no meio do Jordão, até que se cumpriu tudo o que o Senhor havia ordenado a Josué. Veja, versículo 11. Quando todo o povo terminou a travessia, a arca da aliança e os sacerdotes passaram à frente do povo. Os filhos de Ruben, Gade e meia tribo de Manassés passaram armados à frente dos israelitas, conforme Moisés lhes havia dito. Cerca de 40.000 guerreiros em armas, prontos para a batalha, passaram diante do Senhor rumo à planície de Jericó. Naquele dia o Senhor enalteceu Josué à vista de todo Israel e respeitaram-no, como havia respeitado Moisés em vida. Josué capítulo 4, versículo 15. O Senhor disse a Josué: Ordena aos sacerdotes que carregam a arca do testemunho que suba do Jordão. Então Josué ordenou aos sacerdotes subir do Jordão, e ao subirem, os sacerdotes transportavam a arca da aliança do meio do Jordão. Assim que as plantas dos pés dos sacerdotes tocaram a terra seca, as águas do Jordão voltaram ao seu leito e corriam como antes em todas as suas margens. O povo subiu do Jordão no 10º dia do primeiro mês e acampou em Gilgal. Olha isso, no confim oriental de Jericó. E aquelas 12 pedras que tiraram do Jordão, Josué a erigiu em Gilgal. Colocou como um altar. E disse depois aos israelitas: Quando no futuro vossos filhos perguntarem aos seus pais o que significam essas pedras, então fareis saber aos vossos filhos: o Senhor atravessou este Jordão em terra seca. Pois o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, assim como o Senhor vosso Deus havia feito com o mar dos juncos, secou diante de nós até que atravessássemos, para que saibam todos os povos da terra quão poderosa é a mão do Senhor, a fim de que temam o Senhor vosso Deus. Aí, olha só, lembra? 5 reis. Uma confederação de 5 reis contra os israelitas, que agora estão se preparando para a guerra. Capítulo 5, versículo 1, vai falar para nós sobre o terror que aconteceu no Jordão. E diz assim: Sucedeu que, ao ouvirem todos os reis dos amorreus que habitavam além do Jordão ocidente, e todos os reis dos cananeus que habitavam junto ao mar, que o Senhor havia secado as águas do Jordão diante dos israelitas até que tivessem passado, desfaleceu-lhes o coração, e não houve mais alento neles diante dos israelitas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amados, o que nós temos nesse texto é que, olha, meu Deus, eu gosto demais desse texto porque ele
é uma inspiração para o meu coração de um modo muito forte. Israel sai do Egito como um povo escravo. E ao longo de 40 anos vai ter que aprender a ser um povo livre. E durante 40 anos vai aprender e vai passar por provações. A primeira provação que Israel vai passar em sua vida será em enfrentar o deserto. Lugar onde não tem chuva, lugar onde a terra é infértil, lugar onde é frio pra caramba à noite e muito calor de dia. Lugar onde você vai para morrer. Deserto é sinônimo de morte. Deserto é sinônimo de guerra. Deserto é sinônimo também de gente que muitas vezes não consegue superar essa provação. Em tudo, em todos os momentos, o Senhor permaneceu com Israel. Em todas as suas batalhas e andanças pelo deserto, o Senhor foi o alimento, foi o provedor, foi aquele que permaneceu com o seu povo. Dentro disso, o que nós podemos enxergar e ver nesse texto, amados, é que Deus continua sendo Deus apesar das circunstâncias. Deus continua sendo Deus apesar de todos os processos que Israel vai passar, seja no deserto, seja agora, diante das muralhas de Jericó. E se você perceber o modo, por exemplo, como Deus destruiu e libertou Israel do Egito, você vai perceber algo importantíssimo, muito forte, aquilo que eu vou falar para você agora. Preste atenção. Você vai entender algo assim, ó. O Senhor lutou com Israel, com os deuses do Egito, com os 10 deuses dos egípcios, lançando a praga, né? Lançando a praga. E fazendo com que aqueles homens de Faraó e todo o seu exército reconhecessem a manifestação de Deus na vida de cada um deles. Dentro disso, o que nós podemos tirar de exemplo aqui é que o Senhor que aterroriza os nossos inimigos. Veja, o que eu quero falar para você é assim, ó. Os inimigos de Israel se levantaram contra eles. Os israelitas estão morrendo de medo. Josué estava morrendo de medo. E o Senhor disse, seja forte, seja corajoso, enfrente os teus medos, enfrente as suas batalhas, enfrente aquilo que você tem que enfrentar. Eu vou estar com você. E se eu estou com você, você tem a maioria. Se eu estou contigo, você não precisa se preocupar. E deixa eu te perguntar uma coisa. A internet está tranquila aqui? Vocês estão conseguindo me acompanhar? Não está travando não, né? Só me digam aqui, por favor. Tá tranquilo? Tá ok? Tá ok? Tá ótimo? Beleza, então tá bom. Eu vou continuar. Agora veja. Quando eles vão atravessar, quando eles chegam na porta da Terra Prometida, preste atenção. Já falei isso para vocês. Tem o Rio Jordão, impetuoso. Tem as muralhas de Jericó, a cidade mais fortificada do mundo naquele tempo. E outras coisas. O que Deus vai fazer? Em um momento em que os reis estavam todos em Jericó, quer dizer, todos os reis da terra, os amorreus, os heveus, os jebuseus, os heteus, os cananeus, 5, estavam reunidos para poder ver estratégia em como destruir Israel. Deus lança o terror entre eles. Como? Fazendo eles perceberem que nenhum rio, por mais impetuoso que seja, que nenhuma água, por mais forte que ela seja, é capaz de parar o propósito de Deus quando Deus tem um propósito na nossa vida.
O Jordão era um dos maiores obstáculos para entrar na Terra Prometida, porque Israel vinha da região de Setim. E essa região é um estreito, porque é toda montanhosa, e você tem que, para chegar na Terra Prometida, você tem que passar pelo Vale do Jordão. Então veja, Israel sai da escravidão, olha só, da escravidão, passa pelo deserto e agora tem que passar pelo Vale do Jordão. E o Vale do Jordão, preste atenção, a palavra vale na Bíblia significa lugar de batalha, lugar de guerra. Lembre-se que Jacó ficou sozinho no vale e ele lutou com um anjo, lutou com Deus. Lembre-se que o vale é o lugar das lágrimas, é o lugar da onde nós estamos passando muitas vezes. Quando nós rezamos a oração da Salve Rainha, por exemplo, nós pedimos para que Nossa Senhora, nós dizemos assim em um determinado momento da oração: a vós suspirando e gemendo neste vale de lágrimas, ei a pois advogada nossa. O vale de lágrimas, o vale da guerra, é o vale do sofrimento, é o vale do choro, é o vale do desespero muitas vezes, é o vale do medo. Porque no vale você só tem a visão da montanha. Você está cercado por todos os lados. No vale que acontecem as guerras. É no vale que acontecem as lutas. Amém? Vai deixando seu like. Dentro disso, meus irmãos, o que nós... Eu tô com um negócio aqui, uns negócios brancos, que eu tava com os meninos no colo. Agora que eu vi. O vale é esse lugar. Então, veja, eles chegam no Vale do Jordão. Então, anote aqui esse código. Para você entrar na Terra Prometida, você também tem que passar pelo vale. E o vale será aquele lugar de luta, e você vai enfrentar um rio impetuoso. Bem-vinda, Suzy, querida. E você, ao passar pelo rio, ao enfrentar o rio, você tem duas opções. Ou você passa de barco, ou você passa nadando, ou você não consegue passar. Então, na verdade, o Rio Jordão era, para Jericó e para o povo da terra, né, um cinturão, uma barreira natural. Lembra daqueles castelos antigos, medievais, que uma das fortificações antigas do castelo era, você tinha um castelo, a fortaleza e tudo mais, e na Idade Média eles colocavam uma fossa comum para ter aqui um lago, para que assim os soldados não entrassem, porque tinha uma fossa de água que impedia. Então você tinha que baixar a ponte, lembra disso? Então o Rio Jordão, ele não era assim, mas ele fazia um cinturão em volta da terra de Canaã. Era o maior obstáculo. Então os 5 reis dos amorreus estão tranquilos de alguma forma, aonde eles estão pensando assim, bom, nós estamos protegidos pelo rio, então eles colocam a confiança nos rios, no rio, nas 7 muralhas e nos armamentos bélicos. Enquanto Israel tem 40 e poucos mil homens, que são das tribos de Rubens, de Manassés e de Efraim, que são as tribos menores que tem. São os guerreiros do Senhor eram dessas tribos. Que interessante, né? Então eles estão em relação a Israel, eles estão tranquilos. Mas como é que eles ficam com medo? Aonde que acontece o terror aqui? Quando eles pensam no Deus de Israel. Existia 5 deuses na terra do Egito, na terra de Canaã. Baal, Astarte, Moloque. Você tem aí também Bafomete e um outro deus que era o deus Dagon, que depois chegou com os filisteus. Tá? Então, você tem 5 deuses contra um deus. Você tem 5 povos diferentes, com exércitos poderosíssimos, contra um povo. A nível de estratégia militar,
Canaã, os povos cananeus, tinham muito mais preparo, porque conheciam o terreno. Israel fazia 400 anos. Aqueles israelitas não conheciam a terra que Abraão morou, que Jacó morou. Eles não conheciam, eles ficaram 40 anos no deserto, eles não sabiam qual era o território, qual era o terreno. Então, a nível de estratégia, eles estão tranquilos, porque humanamente, eles podem vencer. Mas agora, preste atenção. Quando esses reis pensavam no Deus que estava com Israel, a palavra diz que eles desfaleceram, que eles ficavam com medo. Então, dentro disso, preste atenção. Não é, obrigado, Raquelzinha. Não é a questão aqui do material bélico, do exército, do acampamento que Israel tem, mas do Deus que caminha, da fama do Deus que caminha com Israel. Então Israel chega nas margens do Jordão e Deus fala: eu vou na frente, vocês vêm atrás de mim. Nós já estudamos isso, né? Vocês me sigam. Então o Senhor, através dos pés do sacerdote, pisa no Rio Jordão. E aqui tem algo muito importante para a gente entender sobre esse pisar. Lembre-se que o rio, muitas vezes, até antigamente, no Oriente Antigo, até entre hoje os chineses, sabe o dragão? O símbolo dos chineses, o dragão? Pois é, você sabe por que o dragão anda assim, ó? Ele voa assim? Porque o dragão também, sobretudo na China, no Rio Amarelo. O Rio Amarelo é chamado de dragão amarelo na China. E o rio, ele anda assim, ó. Amém? Portanto, o dragão também representa um rio. Tá certo? O dragão representa um rio que anda assim. Agora preste atenção, o dragão é um tipo de serpente. Na cultura antiga dos povos antigos, o rio é uma serpente que caminha. Agora preste atenção. A ordem que Deus dá aos sacerdotes é: quando as plantas dos pés dos sacerdotes pisarem na água do rio, o rio vai abrir. Você lembra o que acontece em Gênesis capítulo 3? A serpente que tentou Eva. Deus fala para a serpente: eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Ela vai vencer, e eu quero que você escreva aqui nos comentários para mim. Aquela mulher vai vencer a serpente como? Com que arma? Escreva para mim. Ela vai pegar um pedaço de pau? Ela vai pegar uma espada? Ela vai pegar um escudo? Ela vai pegar uma arma? Como que aquela mulher vence a serpente? Escreva para mim nos comentários. Eu quero a participação de vocês. Com os pés? Muito bom. Com os pés. Com o calcanhar. Não é? Perfeito. Então aqui, o que está acontecendo com Israel é: Deus está ordenando aos israelitas de pisarem a cabeça do mal ao atravessarem aquele rio. Ora, quando Jesus nos diz que Ele nos deu poder para pisar serpentes e escorpiões quando nós vamos evangelizar, Ele está dizendo: você vai encontrar os rios. E aí, eu quero pegar com você Isaías capítulo 43. E é uma promessa de Deus para o seu povo e para você nesse dia de hoje. Isaías capítulo 43 nos diz assim, ó. Ele faz fazer todo sentido para você essa mensagem. Eu não sei se você tem acompanhado os stories que eu estou fazendo lá no Instagram sobre a armadura do cristão. Eu comecei agora falando sobre o capacete da salvação. Hoje eu vou continuar e vou falar sobre a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Acompanhe, tá bom? Isaías 43 diz assim: mas agora diz o Senhor, aquele que te criou, Jacó, aquele que te modelou, Israel: não temas, porque eu te resgatei, eu te chamei pelo nome, tu és meu.
Olha isso. Quando passares pela água, estarei contigo. Quando passares pela água, o que é água? A água significa morte, caos. Antigamente, as pessoas tinham várias histórias para contar, por exemplo, sobre os desaparecimentos que aconteciam dos barcos, os mitos das sereias, os mitos da serpente marinha. Olha só, serpentes marinhas, dragões marinhos que apareciam e derrubavam as pessoas. Então assim, serpente, monstro, tem muitas histórias antigas a respeito disso, tá? Então, assim, quando passares pela água, quando você tiver que passar pelo maior medo da tua vida, quando você tiver que passar pelo aquilo que é o terror da tua vida, pela maior tribulação que você tiver, eu estarei contigo. Quando passares por rios, eles não te submergerão. Você não vai afundar. Quando andares pelo fogo, não te queimarás, e a chama não te atingirá. Com efeito, eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Deus, o teu Salvador. Por teu resgate dei o Egito, Cuxi e Sebá, dei-os em teu lugar, porque és precioso aos meus olhos, és honrado e eu te amo, eu entrego pessoas no teu lugar, os povos pela tua vida. 5 povos, são 5 reis contra Israel. E o Senhor está dizendo assim: eu te amo e por amor a você, eu irei fazer com que o rio possa abrir para que você passe em seco. Por amor a você, se tiver fogo, você não vai queimar, você não vai passar pela provação. Eu estou contigo, nem as torrentes das grandes águas apagarão o amor que eu tenho por você. Tá entendendo? Então o Senhor diz: pise no rio e o rio vai voltar atrás. Pise no rio e o rio vai deixar você passar. E quando os reis reunidos em Jericó, em reunião, fazendo a estratégia, eles já estão todos preparados, estão pensando assim: bom, a gente vai atravessar o rio de barco, vamos pegar Israel na retaguarda, porque eles não vão conseguir atravessar o rio, porque eles vão ter que preparar e fazer barcos, eles vão demorar muito tempo. Enquanto nós estamos fazendo a estratégia de como nós vamos afrontar, colocar fogo nas tendas, destruir as crianças, destruir todo mundo, porque era assim que os cananeus faziam. Eles chegavam e eles aniquilavam com tudo. Eles estão preparando tudo, eles estão preparando o momento de tudo, até que, quando eles olham pela janela, eles escutam um barulho de louvores, eles escutam um barulho de cantorias, eles escutam o barulho de adoração, eles escutam o cântico de Moisés. E o cântico de Moisés, que foi cantado depois da travessia do Mar Vermelho, agora os israelitas estão se recordando, porque também naquele momento o Senhor está fazendo a mesma coisa que tinha feito com Israel no Mar dos Juncos. E aí eles começam a cantar assim: eu cantarei ao Senhor porque se vestiu de glória, ele lançou no mar cavalo e cavaleiro. O Senhor é a minha força e meu canto, a quem eu devo a minha salvação. O Senhor é o meu Deus e eu glorifico, o Deus de meu pai o exalto. O Senhor é um guerreiro, o Senhor é o seu nome. Os carros de Faraó e suas tropas, o mar ele lançou, a elite de seus cavaleiros, o mar dos juncos devorou, o abismo os recobriu e caíram fundo como pedra. Tua direita, o Senhor, pela força se assinala, tua direita, Senhor, o inimigo estraçalha, pela grandeza de tua glória destróis os teus adversários, desencadeias tua ira que os devora como a palha. Olha isso. Ao sopro das tuas narinas, as águas se amontoam, as ondas se levantam com represa e os abismos se retesam no coração do mar. E continua. Quem é igual a ti é o Senhor entre os deuses? E eles estão cantando isso enquanto em Jericó, os 5 reis, os cananeus, estão adorando, estão sacrificando, estão queimando crianças a Moloque, a Baal, a Astarte, enquanto eles estão fazendo com os seus sacerdotes todos os rituais para poder ganhar a guerra contra Israel. E aí eles começam a escutar esse cântico: quem é igual a ti, ó Senhor, entre os deuses? Quem é igual a ti em santidade, ó ilustre? Terríveis são as tuas maravilhas e as tuas façanhas. Tu lançastes à direita
e a terra engoliu. Levaste em teu amor este povo que redimistes e guiaste com poder a morada que consagraste. Veja, o cântico de Moisés fala que Deus guiou os israelitas com amor. Então agora eles estão lá em Jericó com medo, apavorados, porque eles estão vendo um povo simples, fraco, descendentes de escravos, ex-escravos, atravessando o rio, que era a maior segurança que eles têm. O rio agora se abre e eles estão apavorados, porque as plantas dos pés dos israelitas estão conquistando a maior fortaleza, a maior graça, maior segurança que aquele povo daquela terra tinha. E por isso que também no capítulo 1 de Josué, o Senhor vai dizer ainda mais, né? Aonde ele diz, quando ele vai falar que todo lugar em que a planta dos pés dele pisar, veja, atravessa este Jordão, tu e este povo, para que a terra dos israelitas, todo lugar que a planta dos vossos pés pisar, eu vou-la dou, como disse a Moisés. Todo lugar que o teu pé pisar contra o inimigo é teu. Tudo aquilo que o inimigo roubou de você, o Senhor está dizendo para Josué o seguinte: você não vai reconquistar a terra, você não vai conquistar a terra, você vai retomá-la. Porque essas terras, e lembra que eu falei para vocês no início do estudo bíblico, a terra prometida são porções de terra que Deus tinha dado, que na verdade os patriarcas, Abraão, Jacó, Isaac, tinham adquirido por direito, tinham comprado. Os patriarcas não tinham feito nenhuma guerra, a não ser aquela vez que Abraão foi com os 318 pastores para poder conquistar, para poder resgatar Ló, que tinha sido sequestrado. Só essa vez. As outras vezes eles tinham comprado terrenos. Gente, e aí, quando eles foram para o Egito, eles ficaram escravos lá, eles não puderam mais voltar para sua casa. E aí, esses povos tomaram as casas. Esses povos tomaram as casas. Tomaram as terras. Roubaram deles. Tá entendendo? Então, o Senhor está dizendo, todo lugar que você pisar, todas as vezes que você lutar, todas as vezes que você combater com o inimigo que roubou de você aquilo que era de direito, eu te declaro, você pisando sobre essa terra que aparentemente é do inimigo, que te roubou, eu te devolverei. Vai ser sua de novo. Você vai reconquistar de novo. Você vai voltar a sorrir de novo. Você vai plantar de novo. Você vai guiar os seus filhos de novo. Eu dou a você. E quando eles estão no meio do rio, o Senhor dá uma ordem a Josué para que pegue um homem de cada tribo, representante, pegue 12 pedras, leve essas pedras que retirou do meio do rio, pedras grandes, para fazer um altar em Gilgal, para fazer um altar aonde os israelitas irão adorar a Deus. Amém? Você está entendendo? Está entendendo? Do meio do Jordão, do meio da provação, do meio da tristeza, do meio da prova, do meio da maior batalha que você terá que enfrentar, Deus te pede, recolha as pedras no caminho. Recolha as pedras no caminho. Recolha as pedras que até hoje foram empecilho para você. Pegue essas pedras. Junte essas pedras. E suba a montanha de Gilgal, Josué. E construa um altar a mim no meio da guerra. E quando os teus filhos perguntarem por que tem esse altar de 12 pedras, você vai contar para eles e para os teus netos e para os teus bisnetos, para os teus tataranetos e para a tua descendência, que assim como Deus fez em abrir o Jordão, assim como Deus fez Israel passar pela provação mais terrível depois do Mar Vermelho, depois do deserto,
Assim Deus fará na tua vida. Assim Deus continuará a ser Deus na tua vida e Ele fará o impossível acontecer com você. E saberás que o Senhor é Deus, lá em cima no céu, como aqui embaixo na terra. E sucedeu que ao ouvirem todos os reis dos amorreus, que habitavam além do Jordão, ao ocidente, e todos os reis cananeus, que habitavam junto ao mar. Veja, esses reis que habitavam junto ao mar conheciam a água. Eram pessoas que navegavam. Quando eles ficaram sabendo que o Senhor tinha secado as águas do Jordão, até que os israelitas passaram, o coração deles desfaleceu-se e não houve mais alento neles diante dos israelitas. Eles ficaram com medo. Satanás pode até parecer que está vencendo a guerra na tua vida. Mas quando Deus chegar, meu amigo, e se colocar junto com você, ele vai desfalecer. Porque o Deus que caminha contigo é maior do que qualquer exército que se levantou contra você. Você acredita nisso? Você crê nisso? Com todo o teu coração? Você acredita que na batalha espiritual quem luta as tuas guerras não é você? É Deus que toma a frente e luta com você? A Sandra está falando, eu quero pedir pela vida do Samuel, de 8 meses, que acabou de ser entubado. Que o Samuel seja encontrado por esse Deus que abriu o Rio Jordão para Israel passar. E que Deus possa tirá-lo dessa situação. É por isso, meus irmãos, que eu estou todos os dias, em todas as lives, falando para você se inscrever no nosso retiro Combatendo com os Anjos, domingo. Agora é dia 26. Você já se inscreveu? Já se inscreveu? Porque se você não se inscreveu, se inscreva hoje, agora. Porque nós não batalhamos com as nossas forças. Nós não batalhamos com as nossas armas. O que nós batalhamos e quem está conosco são os santos anjos, membros do exército de Deus. E você pode participar online e presencialmente. Porque nós iremos atravessar o Jordão. E domingo, preste atenção, domingo, nós iremos retomar as terras que Satanás tomou de nós. Nós iremos retomar as promessas, os lugares que o inimigo tirou da gente. Domingo é o dia da vitória. Domingo é o dia de poder levantar a Deus um altar. Nós, domingo, na Santa Missa, iremos colocar os nossos nomes no altar. O sacerdote irá orar por cada inscrito desse retiro, online ou presencialmente. E esse retiro, como que pedras sobre esse altar, irá ser um sinal de que Deus chancela na tua vida, no meio do Jordão, em Gilgal, um altar para que você possa ser consagrado a Ele. E ao colocar o seu nome, não é só o seu nome que estará ali. O seu nome representa, como aqui, cada pedra representava uma tribo, cada nome escrito nesse retiro é como uma pedra, um memorial, representando a tua casa, a sua família, representando você. São 12 pedras, mas na verdade, cada pedra representa mais de 500 mil de israelitas
Então você, ao se inscrever, você vai estar colocando uma pedra nesse altar. Você está entendendo? E quando você levantar essa pedra e colocar isso ao Senhor, Deus irá à tua frente e será a resposta para ti. Se inscreva. Se inscreva de verdade. Eu vou colocar aqui para vocês mais uma vez o link para quem não se inscreveu. Tá certo? Porque eu quero que você tenha essa participação. A lei está dizendo que é aniversário da sua filha e depois vai fazer a prova da OAB. Vamos rezar por ela. E o retiro vai ficar gravado também, viu? Para você que não pode estar ao vivo, você vai poder assistir depois, as pregações todos mover. Mas é importante que você esteja ao vivo. E dentro dessa realidade, amados, vou colocar aqui, ó, combatendo com os anjos. O link tá aqui, ó, bem aqui embaixo. Se inscreva. Não deixe para amanhã. As inscrições vão até o dia 24, né? E eu quero que você se inscreva para que você possa experimentar a manifestação do nosso Deus. A manifestação desse Deus maravilhoso que continua cuidando e conduzindo as tuas guerras. Eu quero rezar um salmo com você, declarando essa vitória de Deus em nossas vidas, que é o Salmo 27. É o Salmo de confiança, aonde, junto com Israel, nós declaramos nessa manhã, nesse dia, nessa tarde, que nada pode impedir o propósito de Deus na tua vida. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Frente a quem eu terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. De quem terei medo? Quando os malfeitores avançam contra mim, para devorar minha carne, são eles os meus inimigos e adversários, que tropeçam e caem. Ainda que um exército acampe contra mim, meu coração estará confiante. Uma coisa eu peço ao Senhor, uma coisa procuro, é habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para gozar a doçura do Senhor. Uma coisa, pois ele me oculta na cabana, no dia da infelicidade, ele me esconde no segredo da sua tenda, ele me eleva sobre uma rocha. Agora a minha cabeça se ergue sobre os meus inimigos que me cercam, sacrificarei em sua tenda sacrifícios de aclamação, cantarei. Isso vai acontecer domingo. Nós iremos cantar, louvar, nos prostrar, adorar, junto com os santos anjos, louvando e bendizendo a Deus. Dizendo, ouve, Senhor, o meu grito de apelo e tem piedade de mim, responde-me, meu coração diz a teu respeito, ele procura a tua face, Senhor, é que eu procuro. Não me esconda a tua face, não afastes teu servo com ira, tu és o meu socorro, não me deixes, não me abandones, meu Deus Salvador. Meu pai e minha mãe me abandonaram, mas o Senhor me acolhe. Ensina-me o teu caminho, Senhor, guia-me por uma vereda plana, porque por causa daqueles que me respeitam. Não me entregues à vontade dos meus adversários. Eu creio que verei a bondade dos vivos na terra do Senhor. Escreva aqui, ó, espera no Senhor. Escreva nos comentários. Espera no Senhor. Bendito seja Deus. Que o Senhor tome a tua vida nas suas mãos. Amanhã, no mesmo horário, meio-dia, nós continuaremos e vamos aprender sobre a consagração que Josué fez diante desse altar. Que os teus inimigos já comecem a saber, a escutar o som das tuas orações, o som das tuas lágrimas, o som da tua dor, o som do teu louvor. E que eles tremam
diante de Deus que desce na terra para combater com você. Amém? Amém? Olha a Raquel dizendo, ó, estamos com as últimas vagas para o presencial. Então você que está em São Paulo, você que pode ir presencialmente, venha, esteja conosco. Vamos nos consagrar a Deus. Vamos nos consagrar ao nosso anjo da guarda. Amém? Amém, meus irmãos? É para o seu bem que eu estou pedindo para que você se inscreva, porque eu tenho certeza que Deus não vai te decepcionar. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje à noite, às 22 horas, nós estaremos no Cerco de São Rafael, e tem sido poderoso o Cerco de São Rafael. Convide outras pessoas para estar conosco, participe conosco, amém? Sandra, Deus te abençoe, querida. Rodrigo Gardino, Graziella, Paulo, Cláudia, Lúcia. Paulo, que bom que a gente vai se ver. Paulo não, Michel, a gente vai se ver. O Paulo a gente vai se encontrar em outro lugar. Não sei se o Paulo vai também presencialmente, mas já se inscreveu também. Vanilda, Karina e Terezinha. Gente, vamos tirar um print? Tira um print aí da tela, tira uma foto desse momento agora. Eu quero pedir para que você possa compartilhar, colocando lá nos seus stories, dizendo, olha, como que está sendo para você esses momentos aqui de estudo bíblico. O que você tem aprendido? Tem feito sentido para você tudo isso? Então, vamos juntos, amém? Irmãos de anjos, até a noite estaremos juntos. Beijo para vocês, se inscreva, o link está aqui.